Clique Noite em mais uma edição do Conexão Acisa. Hoje a Acisa tem o prazer de receber a presença do José Roberto de Mello, superintendente da Delegacia Regional do Trabalho, ao lado do Dr. Sidney Munerati, presidente aqui da entidade. Zé, um grande prazer tê-lo no programa. Dr. Sidney, quero que fale um pouquinho sobre a sua visita e sobre os assuntos que serão hoje apresentados aqui para muitos convidados, muitos associados, diretores aqui da entidade. Bom dia, Dr. Sidney. Bom dia, doutor. Bom dia. Na verdade, nem visita é, né? Porque eu moro aqui do lado. Então, isso aqui na visita é uma passada. Estou passando por aqui. Bom, é um prazer sempre estar em contato com as organizações sociais, tanto do meio empresarial quanto dos trabalhadores, ou as organizações civis de forma geral, porque o Ministério do Trabalho tem esse papel de articulação no mundo do trabalho e do emprego, articulação entre as instituições que se preocupam ou que interagem fortemente na questão do trabalho. Um dos assuntos, políticas gerais do Ministério do Trabalho. Quero que fale um pouquinho sobre isso. O que são essas políticas gerais? Claro que sempre com poder de síntese, porque o assunto, a gente precisaria aqui de um mês de programa, né, torcida? Olha, veja, o Ministério do Trabalho é reconhecido e conhecido pela sua vertente de fiscalização. Ou seja, tem a preocupação de garantir o cumprimento da legislação trabalhista. Por mais vasta, complexa que ela seja, em suma, cumprir aquilo que os nossos administradores públicos, os nossos legisladores entendem que seja o correto na relação capital-trabalho. Mas não é só isso. O Ministério do Trabalho também tem políticas públicas de emprego, se preocupa com a inclusão das pessoas com deficiência, de aprendizes, a eliminação do trabalho em regime de quase escravidão, que ainda temos no nosso país, a questão da eliminação do trabalho infantil, a garantia dos recolhimentos fundiários, até para que possa financiar o próprio trabalho. Em suma, há uma série de políticas que o Ministério do Trabalho professa, acompanha, regula, algumas vezes simplesmente emite certificados, como a questão, por exemplo, do sindicalismo, não mais atrelado ao Estado, mas que ainda precisa se socorrer do Ministério do Trabalho para dar a sua certificação. Então, é um campo vasto de atuação, os recursos não são tantos, mas a gente é muito criativo. Doutor Sidney, bom dia, presença do José Roberto de Mello, nosso querido José Roberto. Fale um pouquinho sobre o evento de hoje. Sem dúvida. Primeiro, é sempre muito honroso receber, e nós estamos recebendo novamente a visita do Dr. Mello, que para nós é fundamental. O empresariado hoje tem muita necessidade dessa orientação do Ministério do Trabalho e acho que não existe melhor maneira de nós atuarmos junto às empresas de todos os portes. Hoje nós temos aqui algumas empresas de grande porte. Eu acredito que outras reuniões com o Ministério do Trabalho também nós vamos ter ainda no decorrer desses tempos. Os assuntos são vastos o bastante e permitem isso. E eu tenho certeza que hoje também nós vamos conseguir já esclarecer, sem dúvida, algumas dúvidas que o pessoal está trazendo aqui hoje. Normalmente, quais são as principais dúvidas dos empresários? Hoje aqui, basicamente, é o público formado por empresários, independente do porte da sua empresa. Quais as principais dúvidas? Olha, são de toda a natureza que você pode imaginar. A legislação brasileira ela é muito ativa, ela é muito dinâmica, né? E aí tem muitas preocupações, tem muitas tensões, tem muito esclarecimento. Hoje nós vamos focar, pelo que eu entendi do convite do meu amigo Sidney aqui, nós vamos focar na questão da aprendizagem da pessoa com deficiência. São duas áreas de extrema preocupação do governo de forma geral. Para você ter uma ideia, nos próximos dias, deve ser no dia 17, a Presidência da República lança um PAC, que está sendo chamado PAC da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esta, para você ter uma ideia da preocupação que o país tem hoje com o resgate das suas, vamos dizer assim, minorias. Tá? Mas não é só isso não, nós temos que resgatar, por exemplo, o trabalho escravo, nós temos que impedir o trabalho infantil. Nós temos que garantir o cumprimento da legislação para diminuir significativamente o número de acidentes do trabalho. O Brasil ainda é, infelizmente, o campeão ou um dos campeões mundiais em mortes no ambiente de trabalho. Então, há muitas dúvidas, porque como tem essa questão do dinamismo da legislação que a gente precisa conversar. E nada melhor do que conversar mesmo. Esse tipo de fórum eu faço no estado inteiro, eu circulo pelo estado todo conversando com o meio empresarial e com os trabalhadores também, até para aproximá-los mais, porque muitas vezes há muita dificuldade para você implantar a política que o governo deseja implantar, e nós queremos ter uma posição pedagógica, uma posição de orientação, muito mais do que de punição, porque a punição não resolve o problema em si, você pode até arrecadar, mas você não resolve a questão. Dr. José Roberto, Dr. Sidney, obrigado, ótima palestra para todos nós. Obrigado. Clique Noite em mais uma edição do Conexão Acisa.